Fala pessoal, tudo bem? 12 em Campo chegando aqui com informações do Corinthians nesta sexta-feira, dia 12 de maio. Corinthians que foi comunicado pela CBF que poderá sofrer sanções e, com isso, não inscrever jogadores para o segundo semestre de 2023. Punição que pode se estender até por 2 anos, caso não quite uma dívida com o ex-meia Jadson. E a gente vai contar tudo aqui para você. Vamos falar também sobre reforços para o restante da temporada. 4 jogadores que o Vanderlei precisa que cheguem e joguem. E quais seriam essas características e quais as posições que o Vanderlei deseja. Também vou trazer isso para vocês aqui. Vamos falar também sobre a reabilitação do time contra o São Paulo, majestoso, no próximo domingo. Não dá para pensar em tropeço. Não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória. E também sobre o Paulinho, que pode estar de saída para o Red Bull Bragantino. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo chegando aqui para vocês e a gente começa falando sobre o Paulinho. O ex-volante Paulinho, hoje um meia atacante Paulinho, enfim, um jogador que não tem mais uma posição muito definida no Corinthians, e depois daquela grave lesão que sofreu no joelho, voltou realmente, mas com futebol muito abaixo. Paulinho tentou, claro, são quase 35 anos de idade, aí o Paulinho tentou voltar no melhor nível, mas não conseguiu. E aparentemente não faz parte dos planos aí do Vanderlei, da comissão técnica, para a sequência da temporada. Tem contrato até o final do ano e pintou interesse de 2 clubes, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A proposta do Red Bull Bragantino ela é muito mais forte, ela é muito mais consistente. Na verdade, existe um interesse e uma proposta do Red Bull Bragantino para levar o Paulinho, inclusive com outros planos para o Paulinho após a sua aposentadoria nos gramados. O Corinthians aceitando essa negociação, claro que o salário do Paulinho é alto, mas o Red Bull Bragantino tem ali hoje uma estrutura muito grande financeira, né, através da própria Red Bull. Talvez o salário não fosse o maior problema para essa negociação. Mas existe o interesse, o Bragantino quer levar o Paulinho, assim como o Cruzeiro também demonstrou interesse pelo jogador, mas está muito mais próximo do Bragantino do que o Cruzeiro. A gente vai ter que aguardar aí se o Corinthians e o jogador aceitam essa proposta, e aí o Paulinho pode sair já na metade deste ano, pode estar se despedindo do Corinthians já próximo mês aí, tá bom? Vamos aguardar, eu quero saber o que você acha. Paulinho tem história, Paulinho foi um vencedor, um vitorioso, mas hoje realmente apresenta futebol muito abaixo daquilo que se esperava. E Paulinho saindo, o Corinthians precisa trazer jogadores. E pelo menos 4 nomes, 4 jogadores, não posso falar em nomes ainda, mas 4 jogadores solicitados ali pelo Vanderlei Luxemburgo. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia e um jogador de beira de campo. Né? Jogadores com características como o do Michael, não estou dizendo que é o Michael. É um jogador que tenha essas características, como o Arthur, que era do Red Bull Bragantino, hoje no Palmeiras, jogador que tenha essa característica ali de velocidade, do bom drible, que chegue bem à frente para poder resolver ali esse lado do Corinthians. Um meia armador nem precisa falar. Né? Sem Renato Augusto não existe armador no Corinthians. O Matheus Araújo não consegue se firmar, apesar de pouco tempo, apesar de ser jovem e apesar ainda de ganhar mais oportunidades da comissão técnica. Mas o Corinthians, para vencer competições e para pensar em títulos, precisa de um jogador que chegue, vista a camisa e jogue. Jogador pronto, não jogador que vá amadurecer ao longo do tempo. Matheus Araújo pode ser muito útil ainda, mas como opção, não como titular. Na lateral esquerda, todo mundo sabe, tem que ser um jogador com características de marcação, características ofensivas, que seja jovem, que tenha uma condição física privilegiada.
é o que exige o futebol, é o que quer o Vanderlei. E também um zagueiro. O Bruno Mendes provavelmente não fique, o Balbuena também não. Então, um zagueiro é importante para chegar e jogar. Então, são 4 jogadores. O Corinthians quer oferecer ao Vanderlei 4 atletas que cheguem para jogar, cheguem para ser titulares. O que eu faria de observação é, dificilmente, quando você traz 4 jogadores, esses 4 acertam, esses 4 dão certo. Normalmente 1 ou 2 no máximo. Sempre tem aquele que acaba não se firmando, aquele que não consegue engrenar. Mas o Corinthians quer trazer e dar ao Vanderlei 4 atletas que cheguem, vistam a camisa e entrem em campo para ser titulares, tá bom? Comenta aí, quem que você acha que poderia vir para o Timão? Quem você gostaria que viesse? Quais os nomes que agradam aí a vocês, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre uma dívida do Corinthians com o meia Jadson. O Corinthians pode sofrer uma sanção séria por parte da CBF, tá? O Corinthians foi condenado, tá? Vou passar aqui para vocês. O Corinthians foi condenado a pagar uma dívida de 11 milhões de reais com o ex-meia Jadson em até 15 dias, portanto, os próximos 15 dias aí, tá? Esse processo, né, foi movido através da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. O valor inicial dessa dívida, ele era um valor bem mais baixo, era um valor ali aproximadamente de 7 milhões, mas aí entra juros, entra uma série de questões, esse valor acaba passando ali para 11 milhões de reais. O que acontece em cima disso? Caso o Corinthians ainda tem uma possibilidade ali de um recurso, tá? Mas se não for aprovado, se esse recurso não for acatado, o Corinthians poderá sofrer a seguinte sanção. Ficará sem... tipo transfer ban, vamos falar no transfer ban, tá? Que é aquela punição que a FIFA aplica aos clubes que devem a atletas, em transferências, enfim. É um transfer ban, é uma sanção, tá? Que proíbe jogadores novos de serem registrados no clube por um período de 6 meses a 2 anos. Tá? Então, é bastante tempo. O Corinthians tem até o dia 15 para fazer esse pagamento de 11 milhões de reais ao ex-meia Jadson. Tá? Caso essa dívida não seja paga, essa sanção já pode ser a partir de julho agora, e aí o Corinthians, esses 4 reforços que eu falei, não poderiam nem vir, não poderiam ser inscritos, e aí o time teria que segurar até o final do ano, ou até pagar a dívida com esses jogadores que hoje tem no elenco. Então é uma grana alta, é um valor que preocupa, né? 11 milhões de reais é um bom dinheiro, em termos até de contratação, um clube que fala que realmente não tem condição de fazer grandes investimentos, mas vai ter que fazer, ou no desespero, ou na consciência, mas terá que trazer reforços, terá que gastar dinheiro para reforçar esse time, e aí pinta uma dívida dessa de 11 milhões de reais com o ex-meia Jadson. Vamos esperar o que vai acontecer nessa novela, mas existe sim a possibilidade de uma sanção, de uma punição da CBF com o Corinthians, caso essa dívida não seja quitada em até 15 dias. O que você acha disso tudo? Comenta aí. Só problema, né, minha gente? Só problema. Quando a gente acha que não pode piorar, a coisa piora um pouquinho. A gente volta às 9 da noite, trazendo mais informações, vamos repercutir mais esse assunto, o que pode acontecer, será que o Corinthians recorre, não recorre, será que será acatado o pedido do Corinthians, não será? Enfim, mas é uma dívida aí que pode prejudicar e muito o Corinthians na sequência dessa temporada. Tá bom? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e às 9 da noite a gente volta aqui com a nossa live com 12 em campo. Se inscreva aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like também, a gente se vê. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.